No conhecido Sermão Escatológico, Jesus disse: "Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Aqui nessa passagem, Jesus prevê a chegada de muitos falsos messias. Alguns acreditam que o surgimento desses hereges vai acontecer no futuro. Por isso, as pessoas ficam procurando aqui e acolá alguns líderes religiosos que se encaixem nessa profecia. Todavia, para entender essa profecia, devemos ter em mente que Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém e do templo. E sabemos que essa destruição ocorreu no ano 70 da era cristã, cerca de 40 anos depois de Jesus ter profetizado a respeito disso. Jesus trouxe um alerta aos discípulos, dizendo que eles deveriam tomar cuidado, porque várias pessoas apareceriam declarando ser o Cristo verdadeiro. Para que essa previsão de Jesus de fato se cumprisse, esses hereges deveriam surgir ali no primeiro século. Mas eu te pergunto, será que isso realmente já aconteceu? Sim, de fato, isso já aconteceu. Logo depois da morte de Jesus, muitos líderes se levantaram e seduziram o coração do povo judeu. E a razão disso ter acontecido é que o povo judeu estava numa busca desesperada por um Messias. Eles queriam uma pessoa que pudesse livrá-los do domínio e do jugo de Roma. Quando Jesus foi crucificado e morreu, muitos desistiram de crer que ele era o Messias prometido. E vários líderes se aproveitaram da situação e atraíram multidões de pessoas. Por exemplo, o livro de Atos menciona 2 falsos profetas que surgiram naquela época. Um chamado Teudas e o outro chamado Judas. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém. A ele se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, surgiu Judas, o Galileu, e desencaminhou muitos que o seguiram. Mas ele também morreu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Aliás, esse Teudas também é citado pelo historiador judeu Flávio Josefo. Ele conta que Teudas afirmava ser um mago e um profeta, e ele convenceu muita gente a abandonar suas famílias e bens e segui-lo até o Rio Jordão. Teudas prometeu que ele secaria o Rio Jordão e as pessoas andariam pelo fundo do rio a pé, sem se molhar. No fim das contas, Teudas enganou várias pessoas e causou muita confusão. Por isso, o governador da época mandou cortar a cabeça dele e a cabeça foi levada para Jerusalém como um aviso para os seus seguidores. Você lembra do Simão, o mago? Ele é mencionado no capítulo 8 do livro de Atos. O escritor bíblico diz que várias pessoas davam muita credibilidade para ele, chegando a chamá-lo de grande poder. Isso porque ele causava admiração em todo mundo por conta de suas artes mágicas. O historiador Eusébio de Cesareia disse que Simão era tão influente que as pessoas em Roma chegaram a construir uma estátua em homenagem a ele. E ainda colocaram uma inscrição que dizia: "A Simão, o Deus Santo". Além disso, pessoal, de acordo com os historiadores, as práticas secretas de Simão e dos seus seguidores eram tão absurdas que era impossível relatá-las por escrito, por causa da extrema perversidade dessas práticas. Mas além dos historiadores, vários teólogos também afirmam que o surgimento de falsos profetas ali no período apostólico é a confirmação da profecia de Jesus. O teólogo John Wesley afirmou o seguinte: "E realmente, nunca apareceram tantos impostores no mundo como alguns anos antes da destruição de Jerusalém. Sem dúvida, porque aquele era o tempo em que os judeus, em geral, esperavam pelo Messias." E Charles Spurgeon, o famoso príncipe dos pregadores, disse o seguinte: "Um grande número de impostores apareceu antes da destruição de Jerusalém, divulgando que eram ungidos de Deus." Quando Jesus mencionou a vinda de falsos profetas,
Ele estava se referindo ao princípio das dores, que aconteceria antes da destruição de Jerusalém, e não ao fim do mundo. Isso significa, pessoal, que essa profecia já se cumpriu no passado, e não se trata de algo que deve acontecer no futuro à medida que o mundo supostamente caminha de mal a pior. Isso não quer dizer que não existem falsos profetas nos dias de hoje e que podemos ignorar as heresias que são pregadas por aí. O que estamos dizendo aqui é que essa profecia se cumpriu de maneira muito específica naquela época. Infelizmente, muita gente foi de fato enganada pelos falsos profetas que apareceram. Por fim, a lição que podemos aprender com tudo isso é que estudar a história da igreja pode nos ajudar a não cair no engano dos manipuladores espirituais que existem em nossos dias. Devemos examinar cada ensino e cada prática à luz da palavra de Deus. Não fique preso ao carisma da pessoa, à quantidade de seguidores que ela possui, à sua linguagem persuasiva e convincente e assim por diante. Esses não são os critérios para você avaliar um falso profeta. Jesus disse que um falso profeta deve ser avaliado pelos frutos que ele produz. De modo geral, um falso profeta ensina doutrinas contrárias à palavra de Deus. Ele lança profecias que nunca irão se cumprir. Ele possui um comportamento moral falso e hipócrita. Ele causa divisões e ele é ganancioso e explorador financeiro. Portanto, se você encontrar uma pessoa que se encaixa nesse perfil, lembre-se das palavras de Jesus que disse: acautelai-vos dos falsos profetas.